E olha que o elenco do Flamengo ele era muito diferente do que eu tinha no São Paulo e do que eu tinha e tenho nesse momento com o Corinthians. As dificuldades enfrentadas, os problemas que são iminentes e que eu não vou aqui novamente discutir, e estou trabalhando, estou me entregando como ninguém para esse trabalho. E eu tenho certeza que ainda vamos encontrar um caminho, nos dedicando o máximo possível. Os resultados em algum momento acontecem. Estamos pagando caro cada erro. Não seja só o jogador, né? Que todo clube faça a coisa certa para que também as coisas aconteçam no campo. E não tem que se lamentar, nem pode ficar pensando que está sem os jogadores principais. O Corinthians vive um momento de tensão e preocupação. Derrota para o Bahia, estreia amarga de Vitinho, crítica pesada de Casagrande e declaração forte de Rodrigo Garro. O clima tá pegando fogo no Timão. A estreia de Vitinho com a camisa do Timão veio no pior cenário possível. Mais uma derrota e um clima de frustração total. Dorival Júnior saiu de campo claramente abatido, mostrando preocupação com o momento da equipe. Isso é circunstancial, é de uma partida. Às vezes pega um atleta ou outro no momento desprevenido. Temos que colocar também que temos um adversário qualificado, que tem qualidades, que joga. E foi um detalhe que acabou nos tirando aí a possibilidade de um grande resultado. Por tudo que fizemos, pelo volume que tivemos. Tivemos que correr atrás em 2 momentos, sendo que mal comemorávamos o gol. E nós sempre chamamos a atenção nesse sentido, que o momento mais perigoso de uma partida é quando você faz um gol ou quando você sofre um gol, porque você se abala ou você se motiva de tal forma que acaba gerando um descontrole. Isso daí nós temos que ter consciência que é uma situação de jogo inusitada e que nesse momento nos pegou de surpresa. Eu acho que nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, as dificuldades enfrentadas, os problemas que são iminentes e que eu não vou aqui novamente discutir, tudo aquilo que combinei e que estou aguardando, e estou trabalhando, estou me entregando como ninguém para esse trabalho, e eu tenho certeza que ainda vamos encontrar um caminho. Prova o que nós temos feito em muitos jogos. A equipe que tem controle de jogo, tem posse de bola, tem trocas de lados, tem dificuldades imensas quando faltam muitos jogadores. Precisamos e temos algumas carências que já foram pontuadas. Nunca escondi de ninguém que solicitei anterior até a minha chegada aqui algumas contratações. Agora nós estamos fazendo o que esteja ao nosso alcance, lutando, nos entregando, trabalhando, nos dedicando o máximo possível. Os resultados em algum momento acontecem, podem ter certeza. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando, olha, foram poucos os jogos que nós fomos inferiores ao adversário. Foram pouquíssimos jogos que nós sofremos com adversários um pouco melhores em campo. E isso não reflete, na minha opinião, não reflete aquilo que nós merecíamos dentro do Campeonato Brasileiro. Pela postura que a equipe vem tendo, raras as exceções, a partida anterior, o clássico anterior do Campeonato Brasileiro, realmente resultados merecidos, no mais, sinceramente, alguma coisa temos que fazer a mais para conquistarmos resultados, sim, mas é um caminho. Nós estamos trabalhando, nos entregando o máximo possível, lutando com todas as armas para tentarmos solucionar problemas, resolver situações e encontrar caminhos. Os jogadores se sentem confortáveis, temos a posse na maioria das partidas, o domínio do jogo na maioria das partidas. Os resultados às vezes não acontecem. Então eu vou refrescar sua memória. Eu saí da 16ª colocação com o Flamengo para a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. E jogávamos ali, paralelo a tudo isso, as Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Chegou um momento
de definição dessas competições, porque você vem a cada semana jogando finais ou semifinais, jogos decisivos, mata-matas, e isso daí naturalmente comprometia um dos campeonatos. Nós disputamos uma decisão contra o próprio Corinthians dentro do Maracanã, eu não podendo contar com 5, 6 jogadores em razão de lesões. E olha que o elenco do Flamengo ele era muito diferente do que eu tinha no São Paulo e do que eu tinha e tenho nesse momento com o Corinthians. Era muito diferente. Então, nós saímos da 15ª colocação para a 2ª colocação do campeonato, encostado no Palmeiras. Quando nós afunilamos as competições, nós tivemos que fazer uma opção. Ou você pecava por querer ganhar todas e não ganharia nenhuma, ou nós direcionávamos para aquilo que vinha sendo importante naquele momento. E as competições que foram importantes foram os torneios. E com isso nós demos prioridade aos torneios. Caímos algumas posições, é natural, nós não tínhamos a equipe completa, jogávamos numa quinta e tínhamos que voltar ao Brasil para jogar num domingo, 4 horas da tarde, em qualquer estado da federação. Então, não, é impossível isso. É impossível você querer conquistar todas as competições no mesmo momento. Que equipe vai conseguir isso aí? Nós conseguimos 2 conquistas que foram impressionantes. Uma Libertadores invicta e uma Copa do Brasil sem muitos jogadores no jogo mais importante e decisivo deles. E com o São Paulo, um título inédito. Então, assim, com o Corinthians, nós temos boas perspectivas. Alguns meses atrás, o Corinthians brigou também pela zona de rebaixamento no ano anterior e cresceu muito quando teve a chegada de alguns valores para a sua equipe. Mudou por completo tudo aquilo que vinha acontecendo. Nós precisávamos, na janela anterior, um segundo momento, que seria janeiro, fevereiro, nós precisávamos de umas correções. Não conseguimos fazê-los em razão de N fatos. Precisávamos agora também, nessa janela. Nós estamos impossibilitados praticamente nesse momento. Então, nós teríamos uma necessidade muito grande de algumas correções para que elevássemos o nível do nosso grupo, do nosso elenco. Mesmo assim, a equipe tem feito jogos com muita segurança, tem feito jogos onde sofre pouco e tem acontecido resultados realmente que eu reconheço. Um erro ou meio erro acaba estourando no nosso gol. E isso tem nos tirado aí pontos importantíssimos ao longo dessa fase. Fica até às vezes difícil de explicar. E para aumentar ainda mais a pressão, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande não poupou críticas e detonou a situação do Corinthians, afirmando que o clube está perdido e pagando caro pelos erros seguidos da diretoria e do time dentro de campo. Essa derrota é péssima. O Corinthians não está conseguindo vencer no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está sem o Carrídio, que operou, talvez, acho que nem volta mais esse ano. É o cara que dá dinâmica no time, coloca o ritmo, coloca a intensidade no jogo, joga aberto, joga por dentro, enfim, tem uma mobilidade muito forte que ajuda muito a equipe do Corinthians. Tá sem o Memphis Depay, problema de muscular, mas eu acho que volta antes de acabar o ano. É um jogador de peso no meio-campo do Corinthians, ali segundo atacante, se dá bem, né, tecnicamente com o Garro, cria jogadas para o Yuri Alberto, que também está fora, também uma nova cirurgia. O Yuri Alberto ficou um tempão fora, tinha voltado há pouco tempo, também fez uma outra cirurgia, vai ficar mais um tempo fora. É o jogador que dá mais agressividade, dá mais velocidade ao ataque do Corinthians. Não é um jogador técnico, mas é muito brigador, luta até o final, finaliza muito bem. Então o Corinthians perde a dinâmica sem o Carrídio, perde o peso da criatividade, da bola parada, da inteligência futebolística do Memphis e perde a agressividade e a finalização do Yuri Alberto. Mesmo assim, o Corinthians tem que fazer melhor, gente. O Corinthians está a cada rodada está empacado, está descendo cada vez mais. Se o Grêmio vencer, se o Santos vencer amanhã, o Corinthians perde em 2 posições
na tabela, né? Tá cada vez mais perto da zona de rebaixamento. Fora de casa, não consegue vencer. A última partida foi com o Juventude e foi patética. Então o Corinthians tem que fazer seus pontos em casa e não tem que se lamentar, nem pode ficar pensando que está sem os jogadores principais. Por exemplo, hoje, segundo tempo, já estava 2-1 pro Bahia. O Corinthians fez 300 cruzamentos da área, de qualquer lugar, não chegava nem no fundo do campo. Passou meio campo, era cruzamento da área. Principalmente depois que o Gustavo Henrique virou centroavante e não aconteceu nada. Pouquíssimas jogadas que foram da direção do gol, que foram perigosas pro goleiro Ronaldo. Só cruzamento da área, cruzamento da área. Vitinho estreou hoje claramente fora de forma. Faz 2 meses que não joga. Vai ficar pronto quando? O campeonato está quase terminando. O Corinthians está perto da zona de rebaixamento. O jogador vai ficar em forma daqui a 1 mês e meio, 2, né? Então, é assim. Agora tem o transfer ban, não pode contratar ninguém. Tem que se virar com esse elenco. Tem que jogar melhor em casa. Tem que ser mais competitivo em casa. Tem que fazer pontos em casa. Senão o risco de ficar lutando pelo rebaixamento, para fugir do rebaixamento, até a última rodada é enorme. O Corinthians está jogando muito mal. Não consegue vencer nem em casa e nem fora. Antes mesmo da zona mista, Rodrigo Garro já havia soltado a frase dores que os jogadores estão sentindo. En una fase donde estamos pagando caro cada erro, a gente por ahí hace cosas para conseguir o gol, mas o gol no llega y después a gente toma gol en 2 jogadas que le llegaron. Mas eso não é excusa. Acho que a gente tem que fazer cargo do momento do clube. Todo mundo, nós somos jogadores. A gente coloca aqui a cara. A gente aqui briga por a torcida. A torcida sabe que o time não está onde nós queremos também. Mas o Corinthians é isso, é tomar porrada agora porque as coisas não estão saindo. E trabalhar para que todo o clube não seja só o jogador, que todo o clube faça as coisas certas para que também as coisas aconteçam no campo. Acho que o futebol é dentro e também é fora. E na zona mista, ele completou a declaração, reforçando que o elenco entende a gravidade da crise e que as falhas estão custando muito caro ao Corinthians. Sim, é uma fase difícil. Acho que, como falei aí, estou muito triste da situação de não conseguir a vitória aqui em casa com nossa torcida. A gente merece essa vitória, o torcedor, nós. Mas a gente está numa fase onde paga caro o erro, onde quando chega não estamos conseguindo fazer o gol e eles chegam 2 vezes e acontece o gol. Então é trabalhar, ficar com o pé no chão. A gente sabe da situação do clube, tanto nós como fora, também todo mundo junto para tentar colocar o Corinthians numa melhor situação, tanto no futebol como no clube. Não acredito que a política é política, o futebol é futebol, mas infelizmente a gente está aqui num clube muito grande, onde a cobrança é muito grande, o torcedor está certo, o torcedor sabe que o time pode fazer mais, já demonstrou, mas também quero fazer menção para os meninos que jogaram hoje, o Guinegao, o Kaique, o Dieguinho, Bahia, que ingressaram no jogo, que tomaram a responsabilidade, sabendo o que isso é no Corinthians. Todo torcedor sabe que é difícil jogar no Corinthians, e mais em uma situação assim, onde a cobrança é maior ainda. Mas, como falei, acho que a política é política, só que fico um pouco chateado da situação, porque a gente coloca a cara aí dentro e toma porrada. A gente sabe que a cobrança da torcida é muito grande, mas faz parte. E aí, fiel, vocês acham que o Corinthians ainda consegue reagir no Brasileirão ou a crise só vai aumentar? O Casagrande pegou pesado demais nas críticas ou falou exatamente o que precisava ser dito? Na visão de vocês, o Dorival Júnior tem culpa nessa má fase ou é mais responsabilidade dos jogadores e da diretoria? E sobre o Rodrigo Garro, a postura dele foi de liderança ou ele está sentindo demais o peso da pressão? Comenta aqui embaixo, deixa o like e já se inscreve no Futimundo Afora para não perder nenhum detalhe dessa crise no timão. E essa foi mais uma derrota do Corinthians que trouxe coletiva quente e muita polêmica. Quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários, porque essa crise ainda vai dar o que falar.
Até o próximo vídeo, galera. Valeu!